Olá, gente, mais uma vez. Meu nome é Alisson, professor de Geografia, tá? A aula de hoje vai para o 7º ano. Na aula anterior a gente falou um pouquinho sobre uma questão de produção, falamos um pouquinho sobre a questão de estrutura mesmo, física, política, né? E a aula de hoje eu vou falar um pouquinho sobre os impactos ambientais provocados pela produção, circulação e consumo de mercadorias, tá? Então a gente vai falar um pouquinho sobre essas mercadorias, vamos falar um pouquinho sobre como é que funcionou, tá? No período das grandes navegações, de quando os europeus vieram até o Brasil, tá, gente? Então a gente vai falar um pouquinho sobre como tudo funcionou, tá? Acompanha na tela. A gente vai ver inicialmente, tá? Essa imagem. Essa imagem mostra alguns índios, tá? Catando uma madeira. Tá? O nome dessa madeira que os índios estão catando é o pau-brasil. Tá? Inicialmente, quando os portugueses eles vieram até o Brasil, eles encontraram essa madeira. Tá? Essa madeira era uma madeira muito valiosa na questão de produção de imóveis e confecção de roupas. Tá, gente? Então, os portugueses, quando chegaram até a costa brasileira, eles se depararam com esse tipo de madeira e usaram os índios, tá, para conseguir levar essa madeira, para conseguir extrair essa madeira. Até porque os índios sabiam de técnicas de extração, os índios estavam mais familiarizados com os ambientes que tinham essa madeira e os portugueses usaram como troca, tá, com os índios, a extração dessa madeira do território brasileiro. Ok, gente? A gente vai acompanhar também nessa próxima imagem a produção, tá, da pintura das roupas, né, a utilização da cor vermelha, né? Essa cor vermelha extraída, né, da madeira do pau-brasil era o que os europeus tinham mais necessidade, né? Lembrando que a cor vermelha, como a gente falou na aula anterior, era uma cor que representava riqueza, tá? Era extremamente caro as roupas na cor vermelha e a extração, né, do pau-brasil para a fabricação de tintas e roupas vermelhas para o comércio português, tá? Para o comércio europeu, foi muito valiosa. Além também da criação de imóveis, né? A madeira do pau-brasil é uma madeira excelente, tá? Para se produzir os móveis, e os portugueses viam esse valor e com essa extração, tá? Foi necessário a retirada de muita árvore. Olha para mim, gente. O primeiro impacto ambiental que a gente vai ter com essa questão do pau-brasil, tá? Vai ter um surgimento econômico muito bom para Portugal, tá? E para a Europa como um todo. Mas quais são os prejuízos ambientais que o Brasil vai ter com essa extração do pau-brasil? Vão ser muitas áreas de desmatamento, tá? A cobertura vegetal vai ser toda retirada. Alguns animais que moravam nessas árvores, tá? Alguns animais que se utilizavam dessa sombra da árvore, tá? Vai perder, vai perecer, tá? Vai ser extinto ou expulso do ambiente em que morava. Então, a paisagem natural do Brasil ela vai ser devastada com a retirada desse material, tá? Dessa árvore. Então, gente, a gente vai ver um impacto ambiental de desflorestamento de algumas áreas e também morte de alguns animais. Lembrando que no mundo existem várias espécies e ao longo da história do homem, muitas se perderam por conta da exploração da paisagem feita pelo homem. E a aula de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre essa exploração e um pouquinho desses impactos ambientais também. Ok, gente? Acompanha na tela mais uma vez. Então, são séculos de exploração, tá? E domínio da paisagem. Então, vocês estão vendo aí a retirada de algumas vegetações, né? De algum pau-brasil, ou a retirada da cobertura vegetal para ocupação humana, como vocês veem aí nessa imagem ilustrativa, que mostra alguns escravos, né, retirando árvores, tá? Mostra também alguns senhores a cavalo coordenando a retirada para limpar o terreno, tá, gente? Você vê ao fundo também algumas casas, né, algumas construções humanas já ocupando essa paisagem, né, já transformando essa paisagem de uma paisagem natural, tá, para uma paisagem agora humanizada, né? Uma paisagem que vai ter muitas das produções e técnicas usadas pelo homem, tá? Então, são séculos dessa exploração. Olha para mim. Gente, existem vários tipos de vegetação aqui no Brasil, tá? Já existiram mais, mas existem vários tipos. E algumas dessas vegetações, elas estão em extinção, tá? É o caso aí da Mata Atlântica. A Mata Atlântica é uma mata que existiu por muito tempo aqui no Brasil, tá? E ela é uma mata que está em extinção, a gente só tem resquícios dessa Mata Atlântica. Mas por quê?
Porque a área dessa Mata Atlântica, em sua grande maioria, são áreas hoje de cidades, tá, gente? Então, as cidades ocupam as áreas de mata, tá? Retirando a cobertura vegetal e acabando com essa espécie de mata, tá? Então, a ocupação humana vai transformar a paisagem com a ocupação. Isso vai trazer um impacto ambiental para a fauna, que é a questão de animais que moram nessa mata, e vai também trazer alguns prejuízos para a flora, que é as espécies de plantas que vivem também naquele espaço. Então, há um impacto ambiental muito grande ao longo da história do homem, tá? E ao longo também da ocupação da região brasileira que a gente tem hoje, né, como região. Ok, gente? Acompanhe na tela mais uma vez. O sistema de monocultura traz muitos impactos ambientais para a fauna, tá? Os animais, e para a flora, o conjunto de plantas, né? Porque ele vai tirar essa cobertura vegetal, tá? E vai utilizar essa terra que tem essa cobertura vegetal para uma outra planta, para um único tipo de cultivo. Isso aconteceu na cana-de-açúcar, tá, gente, aqui no Brasil. Foi retirada enormes quantidades foram desmatadas enormes quantidades de plantas para conseguir produzir cana, tá, gente? Então precisava de muita terra, tá? Um uso extensivo da terra, ok? Na imagem que vocês acompanham aí na tela, mostra uma imagem mais recente, tá? De algumas pessoas aí de pele escura, tá? Sendo usadas para retirar essa cana, tá? Exercendo uma forma de trabalho, tá? Para retirar essa cobertura vegetal para alguma produção, tá? E na imagem ilustrativa que vocês veem, uma imagem mais que representa os tempos mais antigos, tá? Os inícios dos séculos aqui no Brasil. Então mostra aí também pessoas de pele escura reproduzindo o mesmo trabalho praticamente que você vê numa tela mais recente. Então, você vê que esse cultivo da cana é um cultivo bem histórico, tá, gente? É um cultivo que tem muito tempo de produção aqui no Brasil, e isso gerou muitos impactos, tanto nos ambientes da fauna, tá, os animais, quanto na flora, e também sociais, né? Porque essas pessoas de pele escura que trabalham nessa forma, né? Que tem essa forma de trabalho como sua subsistência, elas vão exercendo essa forma de trabalho por muito e muito tempo. Então, há um impacto ambiental aí, há um impacto social de diversas formas. Ok, gente? Olha para mim agora. A gente está falando um pouquinho sobre esse cultivo da cana, né? Como a cana ela teve impactos na natureza, mas eu quero que você olhe essa próxima imagem, tá? O uso da cana em engenhos para a produção de açúcar, melaço e cachaça, tá? Então, a cana era utilizada antigamente, né, para essa produção, tanto do melaço, tá, quanto do açúcar e também da cachaça. Então, eram recursos, né, que se fabricavam por meio da cana-de-açúcar. A cana-de-açúcar era considerada, e é considerada também, uma matéria-prima, tá? Então, através dela se consegue produzir outros produtos, tá, gente? Então, inicialmente ela era utilizada para essas finalidades. E na imagem que vocês observam aí, vocês veem aí um engenho, tá, gente? Nesse engenho, você está observando que tem várias técnicas, né? E várias formas de se trabalhar. Então, o homem ele modifica o espaço, tá? Produzindo essas casas, né? Essas verdadeiras fábricas para produção, tá? E isso traz uma descaracterização também da paisagem, tá? Então, essa cobertura aí, que era toda de uma determinada espécie de planta, agora ela é ocupada por humanos e por uma única espécie chamada monocultura. Então, gente, estamos falando aí sobre monocultura, né? Eu estou falando para vocês que esse cultivo da cana, a cana era a matéria-prima, e o cultivo dela servia para a produção de outros produtos, como nós vimos agora e acompanhamos agora em tela, a cana, né? O melaço, a própria aguardente chamada de cachaça e as formas de açúcar, né? Então essas três formas, né, eram as mais utilizadas, tá? Na produção de cana. Então se plantava cana para produzir esses produtos aí que vocês acompanham agora em tela, tá, gente? Isso era uma forma antiga de utilizar a cana-de-açúcar, tá? Professor, então quer dizer que até hoje não utilizam dessa forma? Sim, mas a cana-de-açúcar ganhou novos rumos, né? A cana-de-açúcar, ela ganhou
novas finalidades, tá? A gente pode observar que a cana-de-açúcar, ela tem, a planta cana-de-açúcar, ela vai ter várias formas de uso por meio da ciência, do desenvolvimento da tecnologia, tá? Desenvolvimento das novas formas que a sociedade ela vive, tá? Gerando agora outros impactos, não só ambientais, como também sociais, porque a gente vai criar uma dependência desses produtos e com isso também uma dependência de ter que estar produzindo cana, uma dependência de ocupação de terrenos, ok? Acompanha na tela. Hoje, a monocultura da cana ela serve para a produção de energia, tá? Então, tanto o combustível como a eletricidade. No combustível, a gente vai ter um combustível criado por meio da cana chamado de etanol, tá? E vamos ter também a eletricidade por meio do bagaço da cana chamado de biomassa, ok? Então, essas duas formas de energia, elas vão ser... elas vão partir da cana, né? Da matéria-prima chamada cana-de-açúcar. Então, a cana ela aí começa a ganhar novos rumos. Aí você me pergunta, professor, onde começou essa ideia aí da cana-de-açúcar, ela começar a produzir energia? Por meio da ciência, da técnica, né, gente? A gente vai ter também um plano chamado de Proálcool aqui no Brasil, acompanha na tela, que foi um programa nacional de álcool que consiste na iniciativa do governo brasileiro de incentivar, né, intensificar a produção da cana na questão do combustível chamado de etanol para substituir a gasolina. Também a gente vai ter também uma questão aí também política, né, porque a produção de cana gera um custo, né, do combustível para o Brasil. Então o Brasil começa a produzir cana para produzir combustível chamado de etanol e aí competir com mercados estrangeiros, né, nessa questão de combustíveis, tá? Esse projeto, esse programa, né, ele começou em 1970, tá, gente? E ele está até hoje ativo e ele serve também para incentivar as pesquisas, né, com essa planta chamada cana-de-açúcar, ok, gente? Acompanha comigo. A gente vai ter aí também não só a questão do etanol, tá, da criação do etanol, combustível para competir com a gasolina para substituir, mas também a biomassa. Frisando um pouquinho sobre o etanol, gente, a gente vai ter uma menor agressão ao meio ambiente, né, porque as emissões de gases que são feitas por meio da cana-de-açúcar são quase mínimas e isso faz com que o meio ambiente não seja tanto afetado como a queima do combustível gasolina, que é por meio do petróleo. Então a gente vai ver que o etanol ele é bem mais vantajoso na questão do meio ambiente, mas alguns cientistas, né, alguns pesquisadores e também o senso comum, né, observa que a gasolina ela tem uma maior economia para o bolso do brasileiro, né? Mas o etanol ele precisa ser incentivado porque agride menos o meio ambiente, ok? Acompanha na tela. Existe também a biomassa, tá, gente? A biomassa ela é a energia que é transformada, né, que ela é gerada por meio do bagaço da cana-de-açúcar. Então, algumas técnicas são utilizadas para, através desse bagaço, se gerar energia e essa biomassa, tá? E essa energia vai ser uma fonte energética também aqui muito boa para o Brasil na questão também de menos agressão ao meio ambiente, tá? Olha para mim. A gente vai ter aqui no Brasil a utilização de hidrelétricas, tá? Que ocupam grandes extensões de terra, tá? Alagam também muitos ambientes, tá? Porque para você construir uma hidrelétrica, você tem que barrar uma certa quantidade de água. E essa barragem de água ela vai fazer com que outras partes que não seriam inundadas e que moram animais e que existem espécies de plantas, elas sejam alagadas e assim não vão existir mais aquela vida submersa, tá, gente? E aí a gente vai ver que a questão da hidrelétrica também afeta muito o meio ambiente. E a biomassa, tá? Ela vai ajudar nessa questão de produção de energia para reduzir a quantidade de hidrelétricas também aqui no país. Tá? Isso é uma visão que a gente vai ter, uma visão mais voltada para o meio ambiente. Ok, gente? Acompanha na tela mais uma vez. Mas existem também outras monoculturas que a gente utiliza aqui, tá? Que é a monocultura dos grãos, tá? Então a gente vai ter aí a soja, tá? A soja, gente, ela é uma espécie de planta de origem asiática, tá? E que ela vai retribuir com aqueles grãos de soja, tá? Ela vai ser implantada aqui no Brasil em 1950,
tá? Para substituir o trigo. Existia uma competição de mercado nesse período. E o trigo estava muito em alta. E a soja também servia de grão para alimentar animais, tá? Em sua grande maioria. E para também consumo humano. Tá? Então foram construídas muitas rodovias, muitas ferrovias, muitas rotas para pegar a soja que era produzida no interior do país para o litoral, para a exportação, para mandar principalmente para os mercados da Ásia. Ok, gente? Então a soja vai ser uma monocultura também que vai ser implantada no Brasil nesse período e que vai também afetar muito o meio ambiente. Porque, pensa só, gente, da mesma forma que aconteceu com a cana-de-açúcar, tá? Da mesma forma que a gente falou aqui que aconteceu com a Mata Atlântica, com a retirada da vegetação para uso humano, a retirada da vegetação também para cultivo da cana, tá? A mesma coisa vai acontecer, retirada da vegetação para o cultivo da soja. Tá? Então, a gente vai ver que existe um impacto de substituição do meio ambiente. Então, a gente pode dizer que essa paisagem de soja, essa paisagem de cana, não é um ambiente natural, tá? A soja não foi produzida, não se criou naquele ambiente em grande escala, como a gente observa em algumas fazendas no interior. A cana-de-açúcar também não se criou naquele ambiente a partir da natureza, do ambiente natural. Se criou ali por meio do homem, né? O homem foi lá e implantou aquele tipo de vegetação, né? Aquele tipo de plantação. Ok, gente? Então, há um impacto ambiental muito grande na substituição dessa vegetação da cultura natural, do cultivo natural, né? Para uma monocultura, ou seja, uma cultura apenas. Ok? Acompanhe na tela. Outros impactos ambientais que a gente vai ver em torno do meio ambiente vai ser a mineração, tá? Como você acompanha na tela, você vê uma forma de mineração bem antiga, tá, gente? Essa forma de mineração aí existia o trabalho intenso, né, intensivo de muitos escravos, né? Lembrando que essa é uma imagem ilustrativa, tá? Você vê aí que existe um paredão, né, com uma área aí coberta por algumas madeiras para escavação, né? Feita para essas pedras que estão sendo escoradas aí, elas foram colocadas pelo homem, tá? Então, observa aí como era perigoso fazer um tipo de atividade nesse ambiente. Tá? Então, muitos escravos morriam, né, soterrados muitas vezes, por conta da má colocação nessas pedras, né, ou falta de estrutura da colocação nessas pedras, e isso tinha um impacto social muito grande de perda de vidas. Né? Além de um trabalho muito arriscado, a gente vai ver que gera um impacto ambiental enorme. Tá? E a gente vai ver que esse tipo de trabalho ele vai se perdurar durante muito e muito tempo, principalmente aqui no Brasil, que é o nosso foco, ok? Gente, então vamos falar um pouquinho sobre mineração, tá? Vamos entender um pouquinho sobre quais são os impactos que essa mineração gera e vamos entender também o que atualmente os problemas de mineração nós estamos tendo, ok? Acompanhe na tela. A mineração no Brasil ela é mais focada, ela tem mais sua estrutura na região central do país, tá, gente? Então a região central é rica nessa questão, nessa exploração da terra, né, chamada de mineração. Inicialmente a mineração era em torno de alguns metais preciosos, né, ouro, prata, mas depois foi se vendo que existem outros metais valiosos para o mercado externo. Tá? Então a Ásia é a nossa grande compradora, né, de alguns metais, tá? e alguns produtos da mineração. Então a gente vai ver que a região central do Brasil, as regiões também chamadas de Minas Gerais, são regiões que têm um processo muito intensivo dessa mineração. Ok? A gente vai ter alguns tipos de mineração também, acompanha comigo, que a gente vai incentivar com que as pessoas elas comecem a trabalhar de modo organizado para produzir, para extrair o minério, tá? Então a gente vai ter a mineração tanto por lavra como a céu aberto, tá? Então tanto o homem pode chegar lá na região de rio e fazer aquela mineração lá de escavação por meio da água, tanto o homem pode no céu aberto fazer grandes escavações gigantescas para extrair algum tipo de minério. Então, a gente vai ver que existe aí uma diversidade muito grande nessa questão mineral e eu peço que vocês acompanhem comigo. Vamos lá. Então, ao contrário do que a gente viu
anteriormente, né, dos escravos lá naquelas regiões escoradas e tal de mineração. Agora nós vamos ter verdadeiros robôs gigantescos, né, máquinas operadas por homens, né, que conseguem escavar, conseguem revirar, revolver mais o solo, tá? Então existe uma intensificação bem maior, né? Existe uma modificação da paisagem, uma modificação do espaço, uma extração mais intensiva, né, do solo por meio dessas novas técnicas, ferramentas e tecnologia, tá? Então, isso é um robô gigantesco, tá, gente? Você vê aí que existe uma broca na ponta dele, né, que consegue retirar, que consegue revolver com uma quantidade absurda de terra, né? Da mesma forma, você consegue ver que essa forma de revolver ela é móvel, então ela pode andar por várias direções, tá? Em movimento circular. Então é praticamente uma escavação gigantesca, tá? Em torno da mineração. Ok, gente? Então grandes máquinas e tecnologias vão ser desenvolvidas e o uso intensivo, tá? A exploração intensiva do solo vai cada vez evoluir, vai cada vez crescer mais. E a gente vai dar um destaque aí para as regiões de Minas Gerais. Sempre, tá, gente? Aqui no Brasil, a grande atenção que é tida, tá? A grande quantidade de minas também que se tem nas regiões de Minas Gerais. Existem algumas minas mais ao centro, tá? Mais a parte oeste do país, com certeza. Em todo o país existe uma quantidade de mineração, assim, a gente tem uma diversidade muito grande de recursos de minério. E isso faz com que o país inteiro ele tenha algumas partes grandes minerações, mas o foco mesmo, a quantidade assim, gigantesca que se tem de minas nas regiões das chamadas Minas Gerais, que tem esse nome Minas Gerais por conta da quantidade de minas e por conta da exploração durante anos, tá, da terra que se teve lá. Ok, gente? Acompanha na tela mais essa imagem. A gente vai ter aí, tá, essa escavação gigantesca, né, ao lado de uma cidade. Esses ambientes são muito comuns, tá? Geralmente essas cidades aí recebem muitos investimentos, porque muitas pessoas que moram nessas cidades trabalham nessas minas, tá? Então, geralmente, minas em torno tem muitas cidades, né? Tem uma estrutura humana morando próxima, porque depende da economia daquela mina, muitas vezes, tá? O cara que vai lá, que trabalha como engenheiro, precisa morar perto da mina, então ele vai precisar de um ambiente para comer, de um ambiente para dormir, tá? Então, essas minas movimentam durante anos muita questão econômica e mantém muitas pessoas, tá? Mas eu quero que você observe o impacto que se tem nesse ambiente, né? Uma escavação gigante, gente. É uma estrutura absurda, né? Você vê que o homem consegue extrair um determinado minério por meio dessas escavações, tá, gente? Tanto minério de ferro, tem outros tipos de minério também, chamado de manganês, que é muito forte aqui no Brasil, tá, gente? Tudo isso o nióbio, tá? Também muito forte. O nióbio é para produção de aparelhos celulares, por exemplo, de material cirúrgico. Então a mineração ela vai criando uma dependência na humanidade e as áreas que têm fontes, né, desses minérios são muito exploradas, tá? E muito modificadas, tanto nas suas estruturas ambientais, que é o que a gente vê, como nas estruturas sociais e humanas, né? Que a gente vai ver as cidades que se criam ao redor. Por exemplo, se essa mina acabar aí, gente, as pessoas que moram ao redor, elas não vão ter mais aquela fonte econômica, né? De maior peso, né? Porque a grande atração, a grande atenção que se tem para a existência dessa cidade, muitas vezes, é essa mina aí, tá, gente? Então, existe aí uma dependência muito grande do ser humano com relação às minas, ok? Vamos falar um pouquinho mais sobre minas, vamos falar um pouco sobre mais de mineração, mas eu quero que você foque agora nessa imagem, tá? A produção de minério, gente, tem uma exportação, tá? Tem um mercado consumidor, tanto China quanto o Japão. Então o Brasil ele manda muitas matérias-primas de minério para essas regiões. E a contrapartida disso positiva, que é muito bom para a economia, tá, gente? As minas, indiscutivelmente, tá, sem dúvidas, elas geram muitos empregos, tá? E ela gera muita renda para a população, tá? Mas essa geração de renda, essa geração de emprego, não se compara ao quanto de lucro, tá, que essas empresas multinacionais aí, tá, e brasileiras também, tá, estatais, recebem
com essa quantidade de minério que é lançada para outros países, tá? Para outras regiões. Ok, gente? E isso também pode gerar alguns impactos negativos sociais para as pessoas. Acompanha na tela mais uma vez, gente. Aqui no Brasil, recentemente, aconteceram 2 desastres de maior repercussão mundialmente, tá? Um desastre ambiental foi na cidade de Mariana, tá? Então, um ambiente em 2015 de mineração, chamada de mineração a montante, que é uma reviração de solo, onde a água fica feita uma barragem, tá? Segurando os rejeitos de minério. Ela se rompe, tá? E invade tanto a cidade quanto o leito de rios, quanto outros ambientes, devastando, tá? Acabando com o solo, acabando com a vida humana que se tinha também em grande quantidade, tá, gente, que dependia daquela terra. Então você vai ver que existe um prejuízo ambiental quando acontece algum erro, tá, na contenção desses rejeitos, quando acontece algum erro na contenção, no manuseio desses tipos de minério, tá, gente? Porque esse solo que foi afetado com esses rejeitos líquidos de minério, tá? Fica feito mesmo que uma lama em cima do solo. O solo ele vai demorar muito tempo para conseguir voltar ao normal. E se voltar ao normal, tá, gente? Então, a existência humana aí vai ter que ser extinta, tá? Vai ser uma área que não vai poder existir o ser humano, ele não vai poder se alimentar da terra mais, tá? Então, há um prejuízo social, tá? E há um prejuízo ambiental para o Brasil enorme, ok? Esse desastre aconteceu em 2015, tá? Até hoje, muitas vidas foram perdidas e não se sabe ao certo, muitos desaparecidos, tá, gente? E isso por conta também de uma mineração feita em um ambiente, tá, que afetou pessoas, ok? Observe a próxima imagem agora. Outro tipo de desastre que aconteceu, tá? Agora no Córrego do Feijão, em Brumadinho. Esses 2 ambientes são na região de Minas Gerais, tá, gente? Também uma barragem se rompeu da mesma forma que tinha a mesma técnica que era utilizada na barragem de Mariana. Também foi utilizada em Brumadinho e isso fez com que o rejeito de minério evacuasse e devastasse cidades, acabasse com solos, gerando o mesmo transtorno, tá, para o que aconteceu em Mariana. Ok, gente? Olha para mim agora. Gente, esses desastres ambientais geram muitos prejuízos durante anos para a população brasileira. Tá? Então, é interessante que a gente observe, é interessante que a gente olhe as coisas a partir de duas óticas. Tá? Tanto na questão de geração de empregos, que é uma coisa positiva para a economia, tá? E também para a sociedade, porque muitos minérios servem para produtos essenciais da humanidade, como, por exemplo, eu citei aí ferramentas cirúrgicas, tá? Mas também geram impactos ambientais quando acontece algum desastre, algum erro dessas empresas que gerenciam essa mineração, tá, gente? Então, a gente vai ver que há uma contrapartida muito grande e isso a gente tem que observar em todas as áreas em nossa vida, ok? Peço que vocês acompanhem essa aula através também da plataforma AVA. Vocês têm o recurso de voltar, vocês têm o recurso de deixar o vídeo mais lento, se eu falar um pouco mais rápido, tá, gente? É interessante que vocês sempre estejam buscando o conhecimento e até uma próxima, 7º ano. Valeu!